sou Eric Takara, mais conhecido como Kuro. Eu tenho 28 anos, sou de São Paulo, sou descendente de Uchinanchu, brasileiro. Minha história no Move começa em 2009, quando eu tinha uns 15 anos. Eu já frequentava muito o Nippon, fazia várias atividades em vários departamentos e na época eu ia frequentemente para o Nippon no departamento de tênis de mesa, mas eu já não fazia as aulas. Eu tinha feito e aí eu parei, só que como a minha família tinha feito amizade com as pessoas lá, eu tinha feito amizade com as pessoas do tênis de mesa também, a gente frequentava o espaço, o quiosque, mas a gente fazia outras atividades. Então basicamente eu ficava andando de bicicleta e jogando bola o dia inteiro. Até que teve um dia... lá para março, abril, assim, não foi uma data que é marcada no Move, assim, né? Mas que eu lembro que o Move Jovem estava fazendo uma atividade no clube, chamando as pessoas na praça de alimentação e tudo mais, para fazer alguma atividade. E eu lembro que foi curioso porque eu tava jogando bola e eu via um monte de adolescente fantasiado, fazendo barulho, com megafone, para chamar a atenção mesmo, né, das pessoas. E eles foram conversar com a minha irmã, que é a Tata, e as amigas dela, que na época era a Lari, a Danizinha, a Yumi, e elas foram lá e eu continuei jogando bola. Assim, a gente tava separado, e aí, acho que, sei lá, no final de semana seguinte, assim, ela falou, a gente vai lá no Move e tudo mais, e ela começou a puxar eu e os meus amigos que estavam jogando bola pra conhecer o Move também. Foi aí que eu conheci o CP... o Gori, o Isao, o Kei, e comecei a entender um pouco mais sobre o Move Jovem. E eu lembro que foi um momento muito de epifania, assim, sabe? Que minha cabeça fez tipo, meu Deus, existem pessoas assim, porque desde criança eu lembro que o meu sonho, assim, sempre foi ter uma ONG. Era curioso até, porque eu não sabia muito bem o porquê, mas eu sabia que eu queria ajudar pessoas e eu era um tipo de criança muito sentimental, assim, eu sempre fui muito sentimental. E quando eu via no jornal, assim, está acontecendo guerras, existem drogas no mundo, sabe? Eu com a minha cabeça ingênua de criança olhava e ficava muito triste, eu chorava, assim, vendo o jornal. E pensava que eu queria fazer alguma coisa. E quando eu conheci o Move, eu vi que tinham pessoas que pensavam igual, né? Falavam que queriam também ajudar as outras pessoas e queriam transformar o mundo num mundo melhor. E foi muito bom eu ter contato com o Move jovem, sendo jovem, porque isso me ajudou a ter perspectiva, né? Então acho que eu faço muito um paralelo, assim, comparando a vivência que os meus amigos na escola tinham, que era muito focar na escola, no máximo uma outra atividade extracurricular, mas sempre voltado para uma perspectiva profissional. E eu consegui ir um pouco além disso, que é ter uma perspectiva social também, né? Então, o que a gente consegue fazer, não só para nós como indivíduos, mas também olhando um pouco mais para a sociedade, né? E aí, esse foi meu primeiro contato, assim. Então, o meu primeiro movimento, que foi o 12º, foi muito bacana porque eu já conhecia algumas pessoas. E eu fui com toda essa galera que a gente se encontrava no Nippon, foi também. Então foi um lugar que eu já me sentia muito confortável, porque eu conhecia muitas pessoas da comissão, eu conhecia muitas pessoas que eram participantes e eu sempre fui uma criança mais extrovertida, brincalhona, assim, então não tive muita dificuldade em me enturmar. Mas uma das coisas, assim, que mais me marcou foi realmente conseguir ter essa experiência de viver algo grandioso sendo muito jovem, né? E acho que naquele movimento eu fiz amizades que percorreram muito, assim, a minha vida, e eu acho que eu comecei a olhar como que eu poderia trazer outras pessoas para lá, como que eu poderia trazer outras pessoas para viverem o que eu tinha vivido ali, né? Tanto que depois do meu primeiro movimento, todos os outros movimentos
as outras atividades que a gente fazia no Move Jovem, eu tentava trazer meus amigos da escola, meus primos, porque era muito difícil de explicar, e todo mundo fala isso, né? Assim, você tem que viver para saber como é que é. Mas acho que mais do que isso era a minha vontade de fazer a transformação na micro escala, né? Eu acho que a gente pode sonhar em fazer um mundo melhor, mas a gente tem que primeiro transformar quem está do nosso lado, quem a nossa mão alcança, né? Então, eu acho muito bacana ver a transformação que isso teve, não só para mim, mas as pessoas que estavam ao meu redor também, né? A minha família sempre apoiou muito eu participar do Move com muita cautela. Minha mãe falava assim, eu sempre fiquei com o pé atrás porque era um monte de jovem fazendo coisas e isso pode influenciar para o bem e para o mal, então é uma responsabilidade que a gente tem, mas ao mesmo tempo ela via que isso era positivo não só para mim, mas para as pessoas que estavam participando também, né? Isso me ajudou ao longo do tempo a criar responsabilidade, ter habilidades e conseguir ter vivência em muitas coisas que eu acho que a vida normal ela te dá só depois de entrar no mercado de trabalho ou entrar na universidade, assim. E aí, depois do meu primeiro movimento, eu participei de praticamente todos até o 18º, 9º, não me lembro agora. Mas foi muito bacana porque daí eu comecei eu acho que eu passei mais uns 2 ou 3 anos participando. Fui em alguns outros eventos também, eu fui no Y, fui no ICO, fui na Integração, Integra Move, Copa Move, a Saideira, Festa Junina, Nippon Fest, fritei quilos e quilos de batata, até entrar também na coordenação, né? na comissão do movimento. E acho que tem uma outra perspectiva de você ser participante e começar a organizar o evento, porque acho que ser participante é você absorver, você conseguir absorver e você só mergulhar de cabeça ali pro que vão te passar, né? Tanto o que a comissão prepara, mas também o que os participantes têm para trocar, né? E acho que sempre tem um sentimento de responsabilidade pelo que você viveu. Então acho que tem uma responsabilidade de eu quero proporcionar o mesmo que eu consegui viver, né? Principalmente pensando em primeiro movimento, né? Assim, a primeira vez que você experiencia isso, claro que depois sempre vai sendo gostoso, prazeroso e frutífero, mas acho que a primeira assim, é sempre um baque e as pessoas se preocupam muito com o bem-estar assim, né, dos participantes. Então participei da comissão de alguns movimentos, sempre na parte de marketing, que acho que era uma das coisas que eu tinha muita curiosidade, achava muito legal, porque eu estava ainda decidindo o que eu queria fazer na faculdade, eu tinha contato com pessoas que já estavam cursando ou já estavam na área da parte de comunicação como um todo, assim, né? Então tinha o Bives, tinha o Teruya, que sempre me ajudaram muito, assim. E com certeza me inspiraram para seguir hoje o que eu faço, assim. Tanto que foi ali que eu consegui começar a desenvolver habilidades que hoje eu uso muito. Mas enfim, acho que depois dessas organizações teve também Integra Move. Eu participei do primeiro, que tinha, sei lá, acho que 5 pessoas na coordenação e tinham 5 participantes. Então foi muito bacana porque acho que era uma outra proposta, né? Tinha um ar mais intimista, era fora do Nippon, o primeiro pelo menos foi fora do Nippon. E acho que a gente conseguiu trazer uma leveza que tinha do dia a dia, nos finais de semana lá no Nippon, com as atividades de um movimento, em um espaço reduzido também, assim. Então foi bem interessante, tanto que
foi um teste, eu não sei assim dizer se foi um sucesso ou um fracasso, porque 10 pessoas contando com a comissão não é a mesma proporção de um movimento. Mas foi tão legal que no segundo, depois assim que a gente saiu, eu falei, pô, eu quero continuar tocando, eu quero continuar fazendo isso porque eu acho que é uma proposta interessante, assim. E aí as pessoas da minha geração toparam também, a gente resolveu fazer o segundo, e aí foi pro terceiro, e aí foi indo, né? Mas acho que sempre tentando trazer essa leveza, descontração, mas sempre com foco também em sair de lá uma pessoa melhor, né? Bom, acho que eu não queria ficar me prolongando muito falando o que eu acho que todo mundo já falou, sabe? Porque eu acho que eu me sinto super contemplado pelo que as pessoas falaram sobre o que o Move ajudou na vida delas, ou o potencial que o Move tem, assim. Mas eu queria também deixar registrado um ponto que é a minha saída do Move. Porque eu acho que teve um marcador importante e acho que foi um momento de muito aprendizado também. Porque ao longo do tempo, né, então participei do Move entre estar no ensino médio e começar os primeiros anos da faculdade. Então ele pega uma fase da vida que para mim teve muita mudança. Então eu no ensino médio, para eu já cursando o meu curso e estagiando, são experiências totalmente diferentes, né? Acho que são responsabilidades também que a gente vai tendo que são diferentes. E aí eu fui sentindo cada vez menos que o tempo que eu dedicava pro Move, indo todos os finais de semana, muitas vezes sábado dormindo lá e domingo também, acabavam perdendo um pouco a prioridade, porque eu sentia que tinham outros pontos fora do Move que também poderiam me agregar. E eu acho que essa é uma curva que muitas pessoas sentem, principalmente quando você começa a entrar no mundo da vida adulta, que faz a gente ter menos tempo, né, disponível, assim. E aí eu acho que é um ponto que eu vejo ali, assim, que muitas das pessoas que estavam na minha geração também começaram a sentir mais. Eu sentia que as pessoas da geração antes da minha, que já estavam vivendo há mais tempo isso, acabava sendo um peso maior do que deveria ser para continuar mantendo a rotina no Move Jovem. Eu acho que cada um faz o que quer da vida, né? Acho que cada um tem os seus motivos para continuar ou não no Move. Então não é um julgamento meu, assim, mas na minha vida, assim, eu senti que valia cada vez menos o tempo de o que eu consigo aprender ali, sabe? Não sendo ingrato com tudo que eu aprendi, mas as coisas elas vão se repetindo e eu tava sentindo falta de inovação. Eu sentia falta da gente mudar coisas, da gente pensar coisas diferentes, porque quando você entra no Move é uma curva de aprendizado muito grande, que tem coisas que você nunca conversou a respeito. Só que depois de um tempo acaba virando só uma reciclagem. Então eu vou relembrar as coisas que eu fiz. Eu tenho uma caixinha assim, que eu coloco todas as coisas dos eventos que eu participei, todas as anotações, e com o tempo eu fui sempre anotando qual que era o ano, qual que era a proposta, o que eu tinha, tipo, qual que era a pergunta. E eu lia, e o que me marcava muito, assim, era hoje eu consigo ver que, sei lá, o meu primeiro movimento que tinha uma atividade de o que eu quero, meus objetivos a curto, médio e longo prazo, e o longo prazo era 10 anos, eu já estou vivendo esse longo prazo que o Kuro de 15 anos estava vivendo. Isso é muito doido, né? E isso foi passando com o tempo. Algumas atividades eu fui fazendo e eu vi a diferença que tinha, que eu pensava em uma coisa e daqui 2, 3 anos era diferente. Então é ótimo ter essa reciclagem, mas ao mesmo tempo eu via que eu não podia só planejar, eu não podia só ficar ali pensando no que eu queria. Eu tinha que também fazer coisas para eu conseguir alcançar esses meus objetivos. E eu sentia que o Move, ele tinha um potencial de me proporcionar isso, mas ao mesmo tempo
a gente não conseguia ir além, muitas vezes. Então, nos meus últimos anos de Move, assim, eu tentei focar muito nisso, assim, o que mais a gente consegue fazer, principalmente olhando para quem já estava dentro, né? Então, como que a gente poderia aproveitar os finais de semana que a gente muitas vezes não fazia nada, ficava só conversando, para tentar trazer mais conhecimento para dentro do Move. Porque eu sentia que as pessoas entravam no Move, absorviam tudo que elas podiam e depois saíam. E o movimento não era o contrário. As pessoas não pegavam, eu tô aprendendo isso aqui na faculdade, e vai lá e ensina para as pessoas. Eu conheci isso aqui no trabalho, e trazia para o Move. Então sempre ficava muito engessado no que o Move já era, e a gente tinha pouco espaço para acrescentar outras coisas que a gente vivia. Então eu sentia que o Move estava um pouco parado no tempo, mas ao mesmo tempo a gente tinha muito potencial, porque eram pessoas muito boas, a gente tinha espaço, a gente tinha tempo, a gente tinha recurso, e só não ia. Acho que é uma certa tradição que a gente tentava manter, acabava impedindo a gente de ser corajoso o suficiente para arriscar, né? Então eu sinto assim que dos movimentos que eu participei, a gente mudou pouco. Diferente de outros eventos que existem, o ICO é um deles, assim, que eles mudam muito. Então eles não têm medo de mudar e ser uma proposta totalmente diferente. Eu acho que no Move eu sempre senti um apego ao que a gente tinha vivido no nosso primeiro movimento, sabe? E eu acho isso um pouco prejudicial, porque se eu vou hoje no Movimento e acontece a mesma coisa do 12º, depois de todo esse tempo e todos esses acontecimentos no mundo, eu acho que a gente está defasado, né? Eu acho que é pegar uma ideia de 20 anos atrás e tentar aplicar ela hoje, e que não faz o menor sentido, assim, né? Então, um recado que eu queria deixar aqui, assim, é para as pessoas não terem medo de inovar, não terem medo de fazer diferente, porque nem tudo que é tradicional é bom, e que não é porque é bom que não pode ser melhor, sabe? Tanto que foram esses sentimentos que eu fui tendo, assim, que eu comecei a olhar mais para fora, porque eu tentei trazer, e eu acho que muitas pessoas tentaram trazer essas provocações para dentro do Move, e acho que não tinha, na época, pelo menos, tanta flexibilidade para a gente conseguir implementar isso de fato, ter pessoas que comprassem a ideia de, não, vamos então fazer realmente, vamos que se exploda tudo, vamos fazer uma outra coisa, sabe? Acho que sempre teve um receio de o Move vai acabar, o Move está acabando, e nunca era um receio de por que o Move existe então? E o que a gente quer? A gente quer manter ele, ou a gente quer fazer com que a gente quer que o Move sobreviva, ou a gente quer que o Move viva? Sabe? Eu acho que são duas coisas diferentes, e que eu sinto que sempre teve um receio muito grande do Move sobreviver. E pra mim não faz sentido ele sobreviver se não tem um sentido pra ele viver. E aí eu comecei a ver que, poxa, a gente falava que era um grupo de jovens que faziam trabalhos voluntários, mas a gente fazia, sei lá, 2, 3 no ano. E aí os outros 49 finais de semana que sobravam no ano, a gente ficava ali se divertindo só. Então isso não... Eu não me sentia confortável em falar que eu fazia trabalho social se eram poucos. Que eu estava numa entidade que fazia um monte de coisa, sendo que era algumas, sabe? Então, esse desconforto começou a me dar... a me cutucar a olhar outras coisas. E aí eu fui vendo que talvez fora do Move eu conseguiria ter as experiências que eu gostaria, assim. E eu acho que um dos pontos que sempre vale é voltar, sabe? Porque eu acho que esse sentimento de gratidão que a gente tem do Move, ele sempre vai estar com a gente. Assim, o Move ele fez parte de quem eu sou, e eu sou muito grato a isso. Por isso que eu tô sempre aberto para conversar com as pessoas e para tentar trazer o que daí eu vivi fora para dentro do Move, se essa for a vontade das pessoas que estão dentro do Move, sabe?
E eu acho que esse movimento, ele faz mais sentido do que manter uma tradição, de manter o que o Kuro de 2000 e tanto falou, sabe? E as pessoas têm que manter, não é isso. Acho que as pessoas vão se transformando, vão melhorando, e o Move tem que seguir isso também, né? E o Move, ele é a cara de quem tá lá, assim. Eu fui muito feliz no Move porque o Move me permitia ser quem eu era. E eu acho que me incomodava quando as pessoas tentavam fazer com que o Move fosse o que era para em tal geração, sabe? E eu não desejo isso, assim. Eu prefiro que o Move que eu criei para mim, na minha cabeça, que eu vivi, ele tá aqui comigo, assim, e isso não vai mudar. O Move que tá ali com vocês, com a próxima geração, seja lá quem for, tá com vocês também, sabe? Então, acho que cada um cria e vive o Move de uma maneira diferente. Mas sobre ciclos, né? Essa questão de finais individuais, finais para cada pessoa, assim, eu acho que vale sempre se questionar. O questionamento, ao meu ver, assim, ele, na minha fase, pelo menos, ele começou a ficar morno. Então a gente se questionava menos, porque a gente estava muito preocupado em fazer o evento e não em viver o que a gente estava fazendo para poder passar. E eu acho que esse é um risco que as pessoas do Move correm ao olhar muito para o próximo e não olhar para si mesmo. Porque se a gente quer pessoas melhores para fazer um mundo melhor, a gente tem que se incluir nisso. Então não é, agora já participei de um monte de coisa, agora eu posso olhar para os outros. A gente tem que ser coerente com o que a gente faz, né? Então, isso é um ponto assim que eu acho que vale muito pensar. Sempre, eu estou sendo coerente com o que eu estou falando? Eu estou sendo coerente com o que eu estou fazendo? Porque, para mim, o Move me ensinou a levar as coisas que eu falo para a prática. O Kay falava muito isso pra mim. Ele falava assim, não adianta a gente falar e não fazer. Porque falar que a gente quer um mundo melhor, todo mundo quer. Do seu jeito, da sua maneira, mas fazer esse mundo que a gente quer melhor exige mais trabalho. Exige a gente também não só fazer churrasco no final de semana e ativamente ir atrás de outras coisas. E estourar algumas bolhas, né? Furar um pouco uma bolha que a gente... que eu comecei a perceber só depois que eu saí comecei a fazer essa transição de sair do Move, assim, que eu entrei em outros espaços que eu não vivia, que eu senti o quanto que o Move, ele quer fazer esse mundo melhor dentro da sua própria bolha. E isso, pra mim, não faz sentido mais, assim. Eu acho que se a gente não entende a nossa posição social, se a gente não entende os nossos privilégios, se a gente não entende o Brasil que a gente vive, não dá pra gente desejar um país melhor, um mundo melhor. Então, eu tô super divagando, né? Falando várias coisas. Mas eu acho que os valores do Move, eles sempre estiveram e vão estar comigo. Eu acho que ele só foi mudando depois, conforme eu fui entendendo melhor o mundo que eu vivo e a posição que eu posso ter para essa mudança, sabe? E eu acho que vale a gente sempre ter esse questionamento, assim. Qual que é a minha posição? Como homem, como uma pessoa heterossexual, como uma pessoa amarela, como uma pessoa classe média em São Paulo? Qual que é a minha posição dentro disso? Para transformar o mundo melhor, quais são os pontos que fazem o mundo ser pior hoje? E ir atrás disso, sabe? Eu não sei se vale falar aqui, assim, mas acho que nessa onda que eu falei sobre coerência, né? Não adianta só eu falar assim, o que eu quero, mas é o que eu faço hoje também. Porque eu saí do Move bem numa transição que eu comecei a trabalhar com impacto social, que eu comecei a trabalhar em comunicação em uma ONG de educação. E foi justamente esse momento de virada que eu já estava assim,
entre fazer 2 ou 3 eventos beneficentes e trabalhar com isso, então viver diariamente isso, faz muito mais sentido eu estar aqui. E eu voltei muito mais os meus esforços para trabalhar com isso. E claro que foi até curioso, assim, porque meu portfólio, eu fiz administração, não tinha nada a ver com a área que eu ia atuar. Eu ia pegar um cargo de designer e o meu portfólio eram as coisas que eu fiz no Move. Então eu mostrei a camiseta que eu fiz no Move, eu mostrava a logo que a gente tinha feito pro Movimente. E esse foi o meu portfólio, assim. As fotos que eu tirei lá, sabe? Então muitas das coisas que hoje eu faço, que é o que eu tinha comentado, que eu faço hoje no meu dia a dia, veio de ensinamentos do Move, assim. Eu sou muito grato às pessoas que compartilharam um pouquinho desse conhecimento comigo, assim. Porque abriu essas portas para eu chegar onde eu tô, sabe? E eu acho que a gente tem que pegar essa coerência e trazer para nossa vida de fato, assim. Porque falar só é fácil, né? Falar só que a gente quer um mundo melhor e falar para você se superar e botar uma música motivadora no final e fazer todo mundo chorar é fácil, é a parte fácil. O dia a dia, que é acordar todo dia e ir atrás de realmente da transformação que a gente quer ver, porque ela é feita no dia a dia, é a parte difícil. E eu acho que são esses a mais que o Move sempre fez, que o Move sempre me ensinou a fazer, que é o que eu acho realmente que faz com que a gente tenha esse mundo melhor que a gente quer, né? Porque se a gente seguir a rotina que ela é esperada da gente, é trabalhar, é cuidar da família, criar eventualmente uma família e só, né? É muito individual. E se a gente não consegue fugir muito dessa rotina, a gente então tem que tentar fazer com que ela abrace esses valores que a gente quer. Então é trabalhar com algo que te deixa minimamente feliz, que faça bem para as pessoas, que esteja alinhada com o que você acredita. É fazer com que a vida das pessoas seja melhor por conta do que você está fazendo. Não só dentro do trabalho, tá? Assim, eu acho que hoje eu não trabalho mais com impacto social, trabalhei por muito tempo. Mas eu vejo que a realização não está em um único caminho. Eu não preciso trabalhar com algo que me dê dinheiro, me traga felicidade, me traga propósito, esteja super alinhada com tudo. Mas eu tenho que ter coisas na minha vida que vão me lembrar disso, sabe? Em 2020, eu junto com outros homens, a gente fundou um grupo de masculinidades com recorte racial para pessoas amarelas. E como eu estava falando, assim, hoje ser homem no Brasil, ele é um fator importante dentro de uma sociedade machista e patriarcal que a gente vive. Ser um homem amarelo também diz, porque a gente é visto de outra maneira. E tem estereótipos que a gente precisa entender, codificar, decodificar e muitas vezes quebrar eles para conseguir ter um posicionamento também a respeito. Então, eu acho que o Move me deu muitas boas inspirações, exemplos de homens que por acaso também eram amarelos, que me ensinaram a ser frágeis, vulneráveis, a serem corajosos, a buscarem o que eu realmente quero. E que são valores que hoje eu não vejo fora. Fora do Move, são pouquíssimos os exemplos que existem de homens amarelos que quebram esse estereótipo da masculinidade. E eu acho que é importante a gente debater isso, né? Na minha época, a gente não discutia sobre machismo, a gente não discutia sobre homofobia, e isso era muitas vezes motivo de chacota. Eu fui muito machista e homofóbico dentro do Move. E eu vejo, e por isso que eu falo que eu não quero que vocês mantenham a tradição do que eu fazia no Move. Porque em 2009 ninguém discutia isso. Mas em 2022, se a gente não discute isso, a gente tá muito atrasado. Sabe, se a gente não discute, a gente nunca discutiu uma questão sobre raça. Em um evento que querendo ou não, da comunidade japonesa, que tinha pouquíssimas pessoas que não eram amarelas e que as pessoas que
não eram amarelas muitas vezes não se sentiam confortáveis. A gente não falava sobre isso. E eu espero que hoje a gente fale. Que hoje seja algo debatido e que as pessoas tenham mais consciência. Então tem uma série de coisas assim que eu vejo que eu estou fazendo que eu não tive no Move. Que são essas acho que o incômodo que eu tinha na época. Falando, pô, tem um monte de coisa aqui que eu não tô aprendendo, eu não sabia dar nome. Não falava assim, a gente não está discutindo sobre tal coisa ou tal coisa. Mas eu só sentia que eu não estava mais estando em um lugar onde tinha diversidade o suficiente para eu conseguir entender o que eu queria. E eu acho que vale a gente buscar. Então, não tô falando assim que o Move ele acaba e tem o seu limite. Pelo contrário, eu acho que o Move ele não tem um limite. Quem cria o limite são as pessoas que estão lá dentro. As pessoas acabam se limitando. O Move ele é uma entidade na palavra, no significado da palavra mesmo, sabe? Tipo, ele é imaterial. O Move não é uma sede. O Move ele é um conceito, querendo ou não. Então ele não te limita, ele não te obriga, ele não é nada. É uma invenção social, coletiva, de que é alguma coisa, uma formação de um grupo ali. Mas quem faz o Move, quem limita ou quem expande, são as pessoas que estão dentro. Então, por isso que eu queria muito comentar isso num sentido de incentivar as pessoas a fazerem um Move muito diferente. Fazerem um Move que consiga abraçar realmente pontos que são importantes para a gente ter uma mudança no Brasil. Né? Acho que falar sobre política dentro do Move é importante. Não tendo um partido específico, mas só para a gente conseguir se conscientizar mais. Eu acho que tem uma série de coisas, posso fazer uma lista para quem quiser, mas que são importantes e que talvez não seja também o momento e tá tudo bem, sabe? Mas eu acho que vale o questionamento. Então é isso. Se questionem, né? Se questionem, aproveitem, absorvam, compartilhem e vivam esse momento e sintam muitas coisas. Acho que o que eu senti no Move, eu tenho saudade de sentir a intensidade assim das coisas, sabe? E acho que criem laços e fortaleçam esses laços. Tem uma atividade que me marcou muito, que acho que foi uma das últimas atividades que eu fiz no Movimente, que era... Eu não sei nem dizer qual que era o tema, porque era um mix de coisas, assim. Eu gosto de falar que era sobre tempo e felicidade, basicamente. E foi a única atividade que eu realmente consegui sentir que eu tinha propriedade para falar alguma coisa, sabe? Porque eu queria trazer uma atividade que fosse um pouco diferente do que a gente vinha fazendo e tentar estudar outras coisas também. Então, eu tinha lido um livro que chamava A Boa Sorte, que fala sobre pequenas ações que a gente faz para ter a boa sorte, diferente da sorte. Que ele fala, no livro, basicamente ele fala tipo, que a sorte é você ganhar uma herança, você ganhar na loteria. E a boa sorte são pequenas ações que você faz que vão te dar frutos no futuro. E eu li o livro e eu não sou uma pessoa de ler. Hoje eu sou um pouco mais, mas na época, tipo, acho que tinha sido, sei lá, o primeiro livro que eu tinha terminado em anos, nem os do vestibular eu tinha lido. Mas eu fiz questão de ler e fiz questão que as pessoas que fossem passar atividade comigo lessem também. E as pessoas que não leram, eu fiz um resumo do livro, entreguei para elas e a gente fez uma sketch dentro dessa atividade para falar sobre isso. E um outro tema que a gente falou, que era sobre tempo, eu tinha visto um ano antes, ou alguns anos antes, eu tinha ido no ICO, e aí eu lembro que o Tutu, de Brasília, ele tinha passado uma atividade que chamava Desafio dos 30 Dias, que ele tinha visto de uma palestra do TED,
que era basicamente você se desafiar a fazer ou deixar de fazer algo por 30 dias. E aí eu lembro que isso rolou uma movimentação. Eu lembro que o Tutu falou assim, eu tentei fazer, fiz, 14 dias e não rolou. Mas eu queria passar mesmo assim, porque acho que as falhas também são importantes da gente compartilhar. E depois do ICO, rolou uma mobilização assim, das pessoas compartilhando qual era o desafio delas e fazendo isso nos próximos 30 dias depois que o ICO acabou. Tiveram muitas pessoas que conseguiram terminar. Assim, vou dar bom dia para uma pessoa estranha na rua. Sabe? Eram coisas simples, mas que para elas faziam sentido. Assim, não era nada mirabolante, mas era algo realista na vida delas. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, eu preciso fazer algo que seja para além da atividade, que seja para além do movimento e que eu consiga fazer isso antes também. Porque uma das coisas que acontecia muito dentro das comissões que eu participava era pouco preparo. Então a gente se preparava muito pouco para falar coisas, porque eram geralmente temas que a gente já tinha passado. Então era basicamente uma cópia da cópia que a gente ia fazendo, dando algumas modificações, mas eu não sentia que tinha um preparo ali que era compatível ao preparo que a gente tinha de movimento. Porque começava o ano, a gente, movimento, vamos lá. E aí passava 6 meses preparando, organizando muito da parte prática e menos da parte conceitual. E eu queria trazer um pouco mais esse conceito. Então, nesse ano, eu tinha iniciado um projeto que chama 1 segundo por dia, que também vem de uma palestra do TED, que o cara registra, ele grava 1 segundo do dia dele todos os dias. E aí ele vê, no final do ano, ele tem 6 minutos que resumem o ano dele. E eu achei muito interessante porque ele falou, 1 ano em 6 minutos, 1 década em 1 hora. Então você consegue reviver 1 década da sua vida em 1 hora. Eu achei muito interessante e falei, vou tentar. E aí eu compartilho lá tanto o projeto, mas o que eu aprendi nesse projeto. E foi muito interessante, assim, porque foi o primeiro ano que eu fiz e desde então eu continuo fazendo. Então daqui a pouco vai dar 1 década que eu tô fazendo isso, já deu mais de 5 anos que eu consigo revisitar e tem um pouquinho do Move dentro desses meus segundos, assim. Então é muito bacana e acho que foi uma das coisas que me marcou muito porque realmente eu senti que fez diferença na minha vida e faz até hoje. Porque até hoje eu faço isso todos os dias e eu sempre tiro um aprendizado novo todo ano, sabe? E eu acho que é esse o objetivo que o Move me passou, sabe? De ser o melhor daqui, de lá e mais pra lá, é isso, é todo dia, se comparando com nós mesmos, sempre, né? E eu acho que ter essas pequenas ações, pequenos lembretes pra gente fazer algo a mais, não só na nossa vida, pra melhorar a nossa própria vida, mas a vida dos outros também, eu acho que foi algo que me marcou muito, assim, porque eu saí daquela reunião, eu fiz o meu 1 segundo daquela reunião, pra mim foi um dos mais marcantes do ano, e eu senti uma paz, um alívio que eu nunca tinha sentido antes, de ter realmente me esforçado muito para conseguir fazer algo que fosse coerente com o que eu falava. Porque daí eu não estava só falando por falar, eu estava falando do que eu tinha vivido nos últimos 6 meses. E hoje eu estou falando o que eu vivi nos últimos tantos anos, sabe? Que eu já perdi as contas, acho que eu estou no 6º, 7º ano, sei lá. Então, é isso, assim, coerência no que você fala e no que você faz, que é algo que o Kay sempre tinha me falado, e que eu levo até hoje. Queria parabenizar o Move pelos seus 25 anos. Eu acho que são 25 anos de transformação na vida de muitas pessoas. Na minha, com certeza, é. E que venham muitos mais anos e que venha muita mais mudança e transformação para quem estiver fazendo e para quem for impactado.